Olá, aqui é o Indiana Giobertiones da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para acelerar o seu inglês. Eu quero falar para você de um truque simples que pode fazer você falar inglês como os americanos, falar inglês como um nativo. Um dos maiores desafios que nós encontramos hoje na hora de falar inglês é que nós nos perdemos em métodos que não funcionam, nos perdemos em coisas que tentam nos ensinar, que de verdade não servem para nada, nós nos perdemos em coisas que realmente, que se nós insistirmos muito, vão acabar nos impedindo de falar inglês para sempre. Que lendo aprendizagem acelerada, que é a metodologia que a gente usa, tem uma expressão que eu adaptei para o inglês, adaptei do inglês para o português, que diz assim: dependendo do que você fizer, você vai inutilizar o seu cérebro. Talvez no melhor português a gente poderia falar: dependendo do que você fizer, você vai fritar o seu cérebro. E é uma coisa absolutamente impressionante, e eu tenho visto, e não são poucos os casos de pessoas que têm que fazer tratamento terapêutico porque as escolas de inglês acabaram com o cérebro delas. Eu vi isso acontecer com um rapaz na casa dos 50 anos, ele foi quando ele descobriu que ele tinha travas que não permitiam que ele falasse inglês e ele ia ter que fazer uma terapia por causa disso. E eu sei, a gente acaba se penalizando mais com as crianças, né? Uma jovem que estudou numa escola muito famosa em São Paulo, mas que é focada na gramática, e isso impediu ela de falar inglês. Mas aí veio uma coisa ruim que veio acontecendo, porque esse fracasso no inglês fez com que ela fosse fracassando em todas as outras áreas da vida dela, áreas escolares, tá? Na área pessoal, aí eu não fiquei sabendo, mas também estava tendo que ir para um caso de terapia, né? Por que isso acontece, né? Porque nós acabamos estudando gramática, a gramática vai para um lado do nosso cérebro, que isso eventualmente não vai deixar, a gramática acontece do lado esquerdo do cérebro, isso vai paralisar o seu inglês, isso vai paralisar as possibilidades e as oportunidades que você tem de falar inglês. Agora, o que essa então é a causa, e você tem que estar presente com isso. Se você acompanha os meus vídeos, você vai ver que eu falo muito. Ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. E isso eu insisto que é a maldição do Brasil. Mas há muito pouco tempo, eu sou amigo, e a gente é amigo assim, né, de nos admirarmos, né, e nós gostaríamos até de estar mais juntos do que nós pretendemos. Eu sou amigo do Issal, o Issal é um ilusionista, né, e eu assisti o filme Truque de Mestre. É isso aí, Truque de Mestre, que são os mágicos, que são os ilusionistas, né, com um tremendo elenco. E o Issal, por ser também um ilusionista, ele foi convidado para ser o embaixador desse filme aqui no Brasil, e do Truque de Mestre 2. E eu fui assistir a pré-estreia aqui em São Paulo, e foi uma honra para mim ter estado lá, tinha um monte de artista, essas coisas de pré-estreia, né? E eu, assistindo aquele filme, eu fiquei pensando, e foi daí que veio a palavra, né, truque para mim, né, que é o truque de mestre. E qual é o truque que você precisa usar se você estiver disposto a falar inglês como um nativo? Se você estiver realmente sério na sua jornada para falar inglês, a minha recomendação é: aprenda como uma criança aprende. Essa é a minha recomendação para você. Aprenda como uma criança aprende. E se você olhar para uma criança, ou se você lembrar de como você aprendeu a sua língua mãe, que é o português, sabe o que você vai se lembrar? Você vai se lembrar que você aprendeu primeiro a ouvir, guarda isso e anota. Depois você aprendeu a falar, depois você foi aprender a ler e escrever. Se alguma escola de inglês, se algum professor particular, se algum método tentar subverter essa ordem, saiba, eles estão atrapalhando o seu projeto de falar inglês. Mas o pior é que isso pode fritar o seu cérebro e você ficar inutilizado para falar inglês, ou ter que fazer terapia para sair desse processo. Então anota isso, ó. Anota aí. Primeiro você tem que ouvir, depois falar, depois ler e depois escrever.
É assim que as crianças aprendem, é assim que você aprendeu a sua língua mãe, é assim que você vai aprender a nova língua que você queira aprender. No caso, a gente está falando aqui do inglês, mas qualquer língua vai funcionar dessa mesma forma, ok? E eu quero não deixar isso aqui só em palavras, eu quero dar um presente para você, onde você pode se aprofundar naquilo que eu estou falando. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, talvez, dependendo de onde você estiver, você vai encontrar o link aqui, dependendo de onde você estiver, você vai encontrar o link aqui abaixo. E o que você precisa fazer para receber o presente que eu quero dar para você é clicar nesse link, você vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade de Inglês e lá você vai deixar o seu e-mail e lá no seu e-mail você vai receber o guia prático para aprender a falar inglês em 8 semanas. Deixa eu repetir isso para você. Você vai procurar esse link, clicar, vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade de Inglês. Lá você vai ter o espaço para colocar o seu e-mail e lá no seu e-mail, vai lá olhar na caixa de entrada, se não tiver, olha no seu spam e aí coloca a Universidade de Inglês nos seus favoritos, né? E aí você vai receber o guia prático para você aprender a falar inglês em 8 semanas, um material de primeiríssimo, um material que a gente preparou com muito carinho, mas que vai dar a oportunidade de você entender e se aprofundar nisso que eu disse para você hoje e aprender de uma vez por todas como você aprende inglês. Esse é o nosso objetivo número 1. Você precisa aprender a aprender inglês. Clica no gostei se essa dica é útil, deixa um comentário aqui embaixo, porque pelo seu comentário nós vamos construindo juntos a sua jornada para falar inglês. Gilberto, dá para falar um pouco disso? Dá para falar um pouco daquilo? O que você acha disso? E eu vou produzindo os nossos conteúdos para colaborar com a sua jornada, segundo o olhar da Accelerated Learning, que é a aprendizagem acelerada, a metodologia que está por trás de tudo aquilo que nós fazemos no Brasil. Agora sim, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.